Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez. Nós reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor sempre cuida bem de cada um de nós. Tu conheces cada pessoa que está aqui, a realidade de cada um. E nós Te adoramos e Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Só meio por cima, depois no final a gente arruma, tá? Só para tirar os cacos. Vamos falar hoje sobre o que a Bíblia diz sobre trabalho e descanso. Se você fosse responder essa pergunta, qual é a opção que você marcaria? Eu amo o meu trabalho. Eu não gosto muito do meu trabalho. Eu queria fazer outro trabalho. Eu queria ser herdeiro e não ter que trabalhar. É ser um herdeiro que só dá trabalho, não é verdade? Não. O pai trabalhou tanto, é que diz o Salomão. Salomão fala, você trabalhou tanto, você se matou tanto. Aí você não cuidou da sua família, você não cuidou dos seus filhos. Aí vem os seus herdeiros e acaba com tudo que você gastou toda a sua vida para construir. Como é que funciona o trabalho? Eu quero ler rapidamente aqui como é que cada geração vê o trabalho. Nossa, já arrumou outro, olha que eficiência, gente. Não precisa limpar não, menos. Deixa para depois, Nádia, depois a gente termina. Olha só, quantos nasceram aqui até 1964? Quantos nasceram até 1964? Quantos querem revelar a idade? Não, os baby boomers, né? É o pessoal que teve muitos filhos. Meu pai, por exemplo, era o 12º filho. Não é? Quem nasceu de 65 até 80 é a geração X. Cadê a geração X? A geração X está aí, beleza. Você que nasceu de 81 a 96, os millennials. Cadê os millennials? Feliz, grita, tudo feliz, os millennials. Olha lá, geração Y, né? Os millennials. E a geração Z nasceu depois de 97. Tem muitos Z aqui? Tem os Zs aqui, olha os meninos, as crianças aí. A geração Z. Criança para mim, né, gente? Que é tudo filho. Então, olha assim, vamos ver como cada geração vê o trabalho. Isso aqui é uma pesquisa de várias... Isso aqui é um resumo muito simples da pesquisa do grupo Gartner, grupo Barna e outros grupos de pesquisa. Eles dizem o seguinte, eles dizem que... o pessoal relação com o trabalho, o pessoal lá, antes de 64, vê o trabalho como uma obrigação, identidade, lealdade. Eles querem estabilidade e segurança, é a motivação deles. Que estilo de liderança? Hierárquico, autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Yes, sir. Não é? Como é que a geração X funciona? Valoriza equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Negócio de trabalhar, mas era pouquinho, também existe vida. Gosta de autonomia, crescer. Então, esse pessoal gosta de ter autonomia, não é somente seguir regras, né? E o estilo de liderança, eles preferem participativo, meritocrático. Quer dizer, ele quer seguir alguém que merece, quer participar, não quer só obedecer ordens. O pessoal dos millennials, que é a geração Y, olha o pessoal aí, o que eles buscam no trabalho? Propósito, flexibilidade, é o pessoal da flexibilidade. Daí para frente é tudo flexível. Reconhecimento. Eles estão muito preocupados, a sua motivação é impacto e propósito. Eles querem saber, o que eu faço faz diferença? Faz sentido o que eu estou fazendo? São as perguntas dessa geração. Não é? Eles não estão preocupados com estabilidade, segurança, nem tanto com crescimento. Do milênios para frente, se preocupam muito com o que os outros pensam. Essa é a verdade. Então, colaborativo e com feedback constante. Ou seja, não é? Eles gostam de um estilo de liderança onde eles podem colaborar e dizem para ele, está indo bem? Está indo bem? Como é que estão as coisas? A geração Z, os mais novos, querem flexibilidade total. Propósito claro. Gostam de trabalho híbrido ou remoto. Então, está cada vez mais difícil encontrar gente para trabalhar em emprego fixo. O pessoal quer trabalhar um pouco mais confortável. Vocês estão rindo, né? Riam. Gostam do quê na motivação? Liberdade, propósito, bem-estar mental. Eu preciso estar bem. Existe uma preocupação muito grande da geração Z em estar bem.
porque as pressões mentais são muito grandes. Estão entendendo a diferença, gente? Vocês percebem a diferença entre aquela geração, que são os avós, bisavós, para essa geração, que são aqui, essa geração aqui é o pessoal que tem 20, 30 anos, não é? Que estão chegando nos postos de liderança agora. Qual que é o estilo de liderança que eles preferem? Horizontal, quer dizer, não tem esse negócio de hierarquia, está todo mundo aqui, é horizontal. Eu sou importante, não é? Eles assim não valorizam hierarquias, gostam de coisas transparentes e com suporte emocional. Você vai dar uma instrução para um geração Z, ele pergunta, mas você nem se preocupou em saber se eu estou bem? Vocês estão rindo, mas é verdade. Se você não der atenção pessoal, ele não trabalha. Você imagina os donos de empresas com esta mentalidade dos baby boomers, tentando liderar esse pessoal aqui? Está dando para entender o conflito, gente? Vamos continuar. Rapidinho, feedback. Né? Retorno, né? Dá retorno. Você reparou que agora tudo que você faz tem pesquisa? Nós somos bem? Pesquisa. Tudo tem pesquisa? Não. É porque são os millennials que estão fazendo. Eles querem saber se tem pesquisa. Eles querem saber se você está bem. Quer saber se eles fizeram certo. Então, o feedback. Não esperam o feedback com frequência. O pessoal daqui antes fala o seguinte, fiz o meu trabalho. Se falar, se não falar, não falou. O pessoal da geração X valoriza feedback. Você precisa me dar um retorno aí, senão como é que eu sei? Agora, os millennials, eles precisam de feedback constante. Eles querem sempre saber se acertaram. Eles querem saber se fizeram bem feito. Querem saber se agradaram. É diferente, né? Percebe? E o geração Z, feedback tempo real. Ele faz e olha para você. E aí? Os meus netos. Flexibilidade. Prefere rotina e trabalho fixo. A geração X, eles gostam de flexibilidade. Mas também nunca nasceram na flexibilidade. Agora o pessoal dos milênios e da geração Z nasceu. Então eles exigem flexibilidade de horário local. Não é que eles precisam, não é que eles apreciam, eles exigem, eles querem. E aqueles ali, eles não aceitam rigidez. Eles esperam que seja remoto e flexível. Se não for, não estão interessados. Então eles não param nos trabalhos. E forma de reconhecimento, isso é importante. Os baby boomers, eles esperam promoções e aumento salarial. Construir carreira. Geração X, reconhecimento pela performance. Eu quero ser reconhecido porque, afinal de contas, eu sou bom no que eu faço. Essa é a minha geração. Né? A geração dos meus... aqui, dos meus filhos e talvez dos outros, precisa de feedback público. Eles gostam de ser reconhecido publicamente. Se reconhecido particularmente, eles agradecem. Mas eles querem que você fale deles para outras pessoas. Né? E propósito, eles querem saber que eles têm um propósito, que estão fazendo alguma coisa que vai valer para alguma coisa. E os pessoal da geração Z, eles querem reconhecimento instantâneo. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer que você reconheça. E eles ficam olhando se você está reconhecendo por educação ou porque realmente achou bom. Eles esperam autenticidade. Mudou a maneira como a gente encara o trabalho, porque mudou muita coisa. Você reparou que a palavra instantâneo aparece muito aqui? Esse pessoal nasceu com o smartphone. E o pessoal que está agora, eles vão trabalhar com IaaS. Eles não vão digitar num telefone, eles vão falar com um dispositivo. Então, mudou as relações com o trabalho. Não é? O que está certo, o que está errado? Não se trata disso. Se trata que a maneira como a gente deve encarar as pessoas é diferente. Eu gastei esse tempo por quê? Porque o trabalho é muito importante para nós, não é verdade? O trabalho é importante. Então, assim, cada geração vê o trabalho de uma maneira. Depois vocês contam que vocês estão rindo tanto, tá certo, gente? Aí, pai, você está começando a entender o seu neto ou o seu filho? É. O que vem primeiro, gente? O trabalho ou o descanso? Trabalho ou descanso? Descanso só vem antes de trabalho no dicionário. Já viu essa frase? Descanso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas, o primeiro princípio que eu quero ensinar para você
compartilhar com você é que no reino de Deus, o descanso vem antes do trabalho. Nossa, os milênios e os geração Z, então, nossa, agora eles estão. O pessoal do Y e do Z estão dizendo, eu sabia. Jesus é dos nossos. No reino de Deus, o descanso vem antes do trabalho. E aqui é uma chave muito poderosa. Mas o que significa isso? No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Então, gente, o descanso não é um prêmio pelo esforço do trabalho. É uma dádiva de Deus para os que confiam nele. Então, quando Deus ele faz isto, é uma coisa interessante, porque em nenhum lugar, a primeira vez que a Bíblia fala sobre algo ser santo, é aqui. Deus não santificou objeto, Deus não santificou um lugar, Deus santificou um tempo. Deus santificou o tempo. Que tempo que é esse? O tempo de você estar comigo. O tempo de você estar comigo. Porque depois que Deus cria tudo, Ele cria o homem, é o último mundo da criação. Quando o homem desperta, Ele fala, o que vamos fazer? Ele falou, hoje é sábado, hoje é o Shabá. Hoje a gente não faz nada. Hoje você vai ficar comigo o dia todo e nós vamos conversar. Está dando para entender, irmãos? Então Deus, quando cria, Deus criou o trabalho também, a gente vai falar sobre isso. Porque depois ele pega o Adão e pede para ele cuidar do jardim, lavrar, gerenciar e multiplicar. Ele dá um trabalho. Só que começa com o descanso. Então, se a gente não aprende a descansar, a gente não consegue trabalhar. Essa é uma verdade muito poderosa. A gente trabalha mal porque não descansa em Deus. Então, olha aqui, vamos falar sobre descanso. E Hebreus vai falar sobre descanso. Você entende que descanso aqui não é uma questão apenas física, correto ou não? Na verdade, recuperar o cansaço físico não é tão complicado. Difícil é o cansaço emocional, certo ou não? Difícil é o cansaço da alma. Que você já acorda cansado. Eu já acordo cansado. Não é o seu corpo que está acordando cansado. É o seu corpo que está sofrendo os efeitos da sua alma. Porque, gente, o espírito interior está conectado com a alma e a alma está conectada com o corpo. Um afeta o outro. Olha o que vai dizer Hebreus. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Ele está citando o Salmo 95, 11. Não foi ao povo que desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. O autor está falando que o povo de Israel não pôde entrar no descanso merecido dos seus inimigos, numa terra prometida, com a presença de Deus, porque eles não creram. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, ele está falando em termos espirituais. A promessa de Deus não mudou, existe uma promessa que Ele vai nos dar descanso. Devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Aí eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso. Aí um dia eu vou querer descansar. Ele está dizendo, cuidado, você pode estar sendo enganado. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Pensando que não tem um descanso para você, quando tem. Porque estas boas novas foram anunciadas a nós como a eles. Mas a mensagem lá daquele povo de Israel, aquele povo que viu Deus fazer milagre todo dia, que no deserto tinha nuvem, coluna de fogo, caía a comida do céu, o sapato crescia junto com o pé, ninguém ficava doente, os inimigos todos eram derrotados. Deus fazendo milagre o dia inteiro. Porque essas boas novas foram anunciadas a nós como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, porque não receberam com fé. E não se uniram àqueles que ouviram, porque teve alguns que diziam, não, vamos em frente, Josué, Caleb e outros, não queremos. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Vamos ler o versículo 3? Nós, os que cremos, entramos no seu descanso.
Então há um descanso que Deus quer que a gente entre. Há um descanso na nossa alma que está aguardando por nós. Olha o que Hebreus ainda vai dizer. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Quer dizer, Deus prepara tudo, está tudo pronto. Mas a gente não quer entrar nesse descanso onde está tudo realizado. Estão entendendo aí, gente? Esse é profundo, ele está falando em termos espirituais. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem ele diz: jamais entrarão. Ou seja, Deus falou: eu preparei tudo, eu fiz tudo para vocês. Eu dei tudo que vocês precisam. Eu quero vocês como meus filhos. Mas vocês não quiseram entrar nesse descanso. Para entrar no descanso de Deus, é necessário depositar total confiança no que Ele já realizou. Porque se cremos, não é o de acreditar. Eu acredito que Deus é bom. O capeta também acredita. Eu acredito que Deus é todo-poderoso. O diabo também. Esse cremos significa: eu deposito a minha confiança total nesta pessoa, nesta verdade. Esse é o significado. Então, a incredulidade, o que estamos aprendendo aqui, gente? A incredulidade impede acesso ao descanso. Toda vez que você não consegue crer numa promessa, toda vez que a gente não consegue crer que Ele está conosco, a gente perde o descanso. Começa a ter agitação, começa a ter medo. Então o descanso não é a recompensa de ter feito tudo certo. Nossa, eu pensei que era. Não é. Vem antes do trabalho. O descanso não é o resultado do nosso esforço para agradar a Deus. Eu consegui. Eu bati. Tchac. Eu mereço. Esse negócio que a gente merece o descanso de Deus, não existe na Bíblia, meus irmãos. O descanso nos foi dado pela graça. Vocês estão aí, não? Neste mundo é diferente, né? Neste mundo você tem que trabalhar primeiro. Você tem que fazer para merecer. Mesmo assim você não tem descanso. Quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro, mais tem gente na sua orelha te importunando. E agora você tem que cuidar do dinheiro. Não está errado trabalhar nem ganhar dinheiro. É nosso relacionamento com isso que é o problema. Amém? Temos que trabalhar e ganhar dinheiro. Então o descanso é o resultado de confiar totalmente no amor de Deus, Pai, e na obra de Jesus, o Filho. Como a Gabi falou aqui, nós temos um Pai. Ele está provendo para nós. A gente crê que Ele está cuidando? Ou você acha que você está por sua conta? E Deus só vai entrar se você acertar. Faz aí, hein? Se der tudo certo aqui. Uma vez eu ouvi de um pai assim: por que você não dá oportunidade para o seu filho? Investe nele. É o seu filho. Um pai que tinha condições financeiras, falei: cara, compra um consórcio para o seu filho, paga. Contempla esse consórcio, depois você quer que ele te ajude, deixa ele pagar uma parcela. O trabalho dele. Não, eu ralei, eu tive que ralar tudo, ele tem que ralar também. Mentira, a Bíblia diz: os pais entesouram para os filhos. Não fala para você dar tudo para o seu filho, mas não fala para você oprimi-lo. Amém, irmãos? Então, o descanso em Deus é o que nos capacita a trabalhar para Deus e sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Quando eu sei que Ele já proveu tudo, quando eu sei que Deus quer a minha prosperidade, quando eu sei que Ele está preocupado com o meu futuro, mais do que eu, quando eu sei que não importa o que aconteça, Ele já tem consolação, alegria, suporte, eu olho para a vida de uma outra perspectiva. Amém, irmãos? Porque tem coisas na vida que nós não entendemos. E talvez ninguém dê uma explicação. Porque não tem.
Às vezes, tudo que a gente precisa é apenas de consolação, de ouvir a voz de Deus dizendo, eu estou com você. Não foi justo, mas eu estou com você. Não deveria ter sido assim, mas eu permaneço com você. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou presente na sua vida. Amém. Isso traz descanso. Quando a alma está em descanso, a gente ouve a voz do Pai. Ei, filho, tem uma coisa aqui para você. Ei, filha, tem algo ali para você. Ei, eu quero fazer isso na sua vida. Não está tudo perdido, não. Tem uma saída que você ainda não viu. Você acredita que Deus está interessado no seu bem-estar, na sua prosperidade? Você acha que Deus, como Pai, quer que você tenha dificuldade o tempo todo, não consiga trazer sustento para sua casa? Porque está falando de trabalho também, né? Mas você percebe por que o descanso tem que vir antes? Estamos entendendo, irmãos, por que o descanso tem que vir antes? Não é? Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Alguns quem? Todos aqueles que ainda não entraram. Mas os primeiros que ouviram as boas novas lá atrás não entraram por causa da sua desobediência. Incredulidade, desobediência é sinônimo. Deus está dizendo, segue esse caminho. Aqui tem toda a previsão que você precisa. Não, eu acho que eu vou para lá. Deus fala, para lá não posso te abençoar. Eu posso abençoar esse caminho aqui. Segue os meus caminhos, escolha seguir os meus caminhos. Então, eles não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. Ele fez uma nova aliança. Ele faz um novo pacto. E em Jesus ele vai dizer, eu vou garantir um descanso para todos que creem no meu Filho. Não é bom isso, gente? Essa é uma boa notícia. Para que entrem em seu descanso. E esta ocasião é hoje. Como assim hoje? Ele escreveu isso aqui há milhares de anos. Porque Deus enxerga o tempo de uma maneira diferente, né? Percebe isso, não? Botei a tentar até uma imagem ali, ó. O tempo para Deus não é uma coisa linear para nós. O tempo para Deus é uma coisa assim, ó. Eu sempre falo isso aqui, mas vou repetir. Aqui é o César, na barriga da mamãe. Ele está aqui. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Já sabia o seu nome. Você pode não ter sido desejado, mas na hora que você foi concebido, Deus te amou. Você pode ter sido rejeitado, você pode ter sido um filho indesejado, uma filha indesejada, porque foi fora de momento, ou porque era uma situação difícil, ou quem sabe foi uma situação terrível, daquelas que a gente nem quer mencionar. Mas na hora que você foi concebido, Ele te amou. Mas Deus, Ele anda na dimensão do tempo. Quando você nasce, aí você vem aqui, Ele sabe que a cada escolha sua, Ele sabe o caminho que vai dar. Ele sabe que se eu casasse com a Marisa, isso aqui ia acontecer, ia nascer a Gabriela, o Gustavo e a Milena. Se eu não me casasse, talvez ia acontecer outras coisas. E Ele está aqui me orientando desde cedo, tentando me guiar para Ele, usando pessoas. Mas Ele é um Deus que respeita a escolha também. É necessário que o César um dia dissesse, sim, eu quero. Que a Marisa dissesse isso, que o Rafael dissesse isso. Então Deus, Ele enxerga a dimensão do tempo. Ele sabe aqui tudo o que é. Ele não precisa esperar o tempo passar. É meio louco isso, né? Porque é um ser eterno. Ele anunciou por meio de Davi isso há muito tempo, dizendo, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Deus permite que todo mundo ouça a sua voz em determinado tempo, mas a gente pode endurecer o coração ou não? Como o pessoal lá no deserto. Hoje mesmo, essa semana mesmo, Ele tentou falar com você. Você pode ter ouvido ou não. Você podia estar tão ansioso que não deu atenção, ou com medo. Mas Ele está falando de novo. Então existe, no tempo de Deus, na sua eternidade, há sempre o momento de ouvir a voz. Agora, como é que a gente experimenta isso? O que significa se ouvir a voz? Como é que eu entro nesse descanso? Está aqui, ó. É Jesus.
Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem, olha o que está escrito, deixem, permitam, façam a escolha de deixar que eu os ensine. Porque aquele que ouve a minha voz e pratica, está construindo a vida sobre um firme fundamento. Deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Não vou forçar você. Não vou controlar a sua vida. Se você deixar que eu ensine você, você vai encontrar descanso para a alma. Se você deixar que eu guie você, você vai experimentar um descanso sobrenatural. Aquela paz que você não sabe de onde vem. E ele termina: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu dou é leve. O que Jesus está dizendo? Quando ele falou isso, o pessoal lá entendeu muito fácil. Ele falou: mesmo? Você vai fazer isso? O pessoal deve ter ficado assim, ó, não acredito que ele falou isso. Sabe por quê? Ele estava falando desse negócio aqui, ó, o jugo é isso, ó. Esse equipamento que coloca 2 cabeças de boi aqui. Olha lá os touros usando. Quando ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve, o pessoal já sabia, ele estava dizendo o seguinte: nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que puxar as coisas, nós vamos ter que arrastar esse treco. A vida existe algo a ser carregado. Mas ele está dizendo: eu estou com a cabeça aqui e tem um lugar vazio. Quer colocar a sua cabeça aqui do meu lado? Gente, quem é que está fazendo um esforço maior, gente? Entre você e Jesus, quem é que trabalha mais? Entre você e Jesus. Você está entendendo? O pessoal falou: você vai carregar o fardo com a gente? Falou: não, eu vou tirar o seu fardo, eu vou dar o meu que é leve. Vou fazer melhor carregar o seu. Eu vou tirar o seu fardo. Eu vou livrar você das suas aflições. Eu vou perdoar totalmente você dos pecados. Vou tirar toda a condenação da sua vida. Eu vou remover a culpa da sua consciência. Eu vou dar refrigério para o seu coração. E agora a gente vai fazer tudo junto. Vocês estão aí? Amém, irmãos? Foi isso que ele falou quando ele disse do jugo. Ele usou essa ilustração que era tão simples. Você não está sozinho. Olha, esse texto eu vou colocar na versão da Passion Translation. A versão Passion, ela é traduzida com base em texto do aramaico também. Porque uma maneira, antes dessa tradução, vamos aqui. Você está cansado carregando um fardo pesado? É a tradução da Passion. Venha a mim. É uma escolha. Sentamos que ir até Ele. Eu posso não ir. Mas eu posso ir. Venha a mim. Eu renovarei a sua vida, pois sou o seu oásis. No original eu vou refrescar você, porque eu sou como um oásis que refresca no meio de um deserto. Esta é a figura no aramaico. Simplesmente una a sua vida à minha. No original coloca o seu pescoço no meu jugo. Submeta o seu pescoço ao meu jugo. Eu estou junto com você o tempo todo. Eu ajudo você. Jesus está basicamente dizendo: tem um lugar vago aqui, Em vez de você estar carregando aí sozinho, vem aqui, vem comigo. Essa vida tem pressões, essa vida tem situações, mas eu estou com você. É maravilhoso, não é? Estão entendendo, irmãos? É importante entender o que ele está dizendo. Estão falando de descanso. O descanso vem do trabalho. Você percebe que o jugo indica que há um trabalho a fazer, você vai puxar alguma coisa, mas existe um descanso que Ele está com a gente. Então Ele está dizendo aqui, una a sua vida à minha, aprenda meus caminhos, e você descobrirá que eu sou gentil, humilde e fácil de agradar. Nossa, na religião diz que Deus é tão difícil de agradar. A religião diz que Deus está sempre bravo, Deus está sempre triste. Nunca diga uma criança: Deus está triste, tá? Porque Ele não está. Jesus está bravo, não está. Não use a religião para controlar.
seu filho. Deus vai ficar triste se você fizer isso. Deus em Cristo já perdoou o pecado que você cometeu amanhã. Deus em Cristo já perdoou o pecado que você cometeu amanhã. Nossa. Quer dizer que eu vou pecar então, porque Ele vai perdoar amanhã? Peca, destrói relacionamentos, quebra financeiramente, consegue uma doença, peca. É isso que você quer, não? Vão viver no pecado só porque Deus perdoa? Mas a graça de Deus toda poderosa, porque Ele é um ser eterno. Ele simplesmente existe. Então, as nossas fraquezas não vão nos afastar de Deus. O que importa é o quanto conectado a Ele nós queremos estar. Amém, irmãos? Se nós queremos andar nos seus caminhos. Eu sou gentil, fácil de agradar. Você encontrará refrigério e descanso em mim, pois tudo que peço de você será agradável e fácil de suportar. É isso que é, jugo suave, fardo leve. O que eu pedi para você é agradável e fácil de suportar. Eu pedi para você, pode parecer difícil, mas quando você executar e fizer, você vai descobrir o quê? Nossa, foi tão bom, obrigado, Jesus. Eu lembro quando nós tivemos um choque, quando a Marisa ficou grávida da terceira filha, que é a Milena, a gente ficou muito feliz. A gente queria ter 3 filhos, mas disseram que não era possível, teria complicações, né? E financeiramente também, sabe que filho custa uma grana, né? Se é mulher, custa o dobro, você sabe. E a gente tem aquele filho na barriga, mas o Senhor diz assim, quer dizer que eu te dou um filho e não te dou o poder, os recursos e a graça para cuidar dele? Eu falei, perdão. Amém. No mundo onde as pessoas não querem ter filhos, porque querem viver só para si, o Senhor está dizendo, se eu te der filhos, você já tem em mim toda a provisão para levá-los até onde eles precisam estar. Amém, irmãos? É por isso que eu consegui, sem ter dinheiro, formar meus filhos muito bem em faculdades, ajudando, pagando, orientando eles. Porque não teria como, mas eu creio que Deus poderia fazer, e Ele fez. Isso é um testemunho para uma outra hora. Mas Ele fez. Então, olha aqui. Tudo que eu peço de você será agradável. Estamos dispostos? Descanso primeiro. Será que conseguimos entender por que no reino de Deus o descanso vem antes do trabalho? O descanso vem de crer em Jesus, amar a Jesus, obedecer seus mandamentos. E deixar que Ele guie a nossa vida. Deixe que eu guie você, que eu te ensine como viver. O descanso vem porque a nossa vida está unida a dele, por meio do Espírito Santo que já habita em nós. Amém? Dá para ver que está deitado numa rede, tranquilo, olhando as estrelas? Mas o trabalho foi criado por Deus, que continua trabalhando até hoje. Esse é o segundo ponto. Mas peraí, Deus está descansando ou está trabalhando? Deus descansou das suas obras, como Jesus também já consumou toda a obra. Amém? Mas Ele está trabalhando o que então? Vamos ver no que Ele está trabalhando? Se Deus trabalha, a gente é chamado a trabalhar também? Sim. Imagem e semelhança de Deus. O trabalho precede o pecado. Se não fosse o pecado, a gente não trabalharia. Com o suor do teu rosto comerá. Mas o suor do rosto é por causa do pecado, mas o trabalho existia. Trabalhar é refletir o caráter criativo de Deus. Trabalhar é refletir. Quer dizer, gente, o trabalho que Deus chamou a humanidade não é só para fazer coisas, mas para criar coisas. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, guardar, cuidar dele e cultivá-lo. Salmo 128. Como é feliz aquele que leva a sério o que Deus diz, ou teme o Senhor. Quando eu era muito novo na fé, eu falei, o que é teme o Senhor? É ter medo? Alguém me falou, não. É levar a sério o que Ele diz, dar devida honra a Ele, falar, se Deus está falando, tem que prestar atenção. Eu falei, obrigado. Que anda em seus caminhos. Olha de novo, anda em seus.
Deixa eu guiar você. Se você está com Jesus no mesmo lugar, não dá para ele ir para um lado e você ir para o outro, né? Por isso que tem o jugo. Vamos junto. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Tem umas 5 ou 6 pessoas que já creram. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Amém? Põe meu jugo. Segue meus caminhos. Entra no meu descanso. Entra no meu descanso. Confia em mim. Entrar no descanso de Deus é confiar nele. Ah, mas eu tenho medo de trabalhar, não dá certo. Então você está com medo. Trabalha. Deus continua trabalhando e Jesus também. Qual que é esse trabalho então? Vamos ler aqui. Jesus, porém, disse, meu pai sempre trabalha, eu também. Porque Jesus tinha curado um paralítico no sábado, e o pessoal falava para ele assim, os fariseus, você não pode trabalhar no sábado. Ele falou, rapaz, meu pai está trabalhando, eu também. Não pode fazer bem no sábado? Eu sou senhor do sábado. O sábado foi criado por causa do homem. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus vai falar. Eu não pus esse texto aqui. Deus criou o dia do descanso, porque Ele tinha criado o homem. Quando Deus cria o 7º dia, Ele criou para descansar com o homem. Foi criado por causa do homem. Deus não criou o sábado primeiro e depois criou o homem. Isto é religiosidade, Jesus destrói isto. Você tem que descansar e dedicar um dia para Deus. Faça isso, dedique-se a Deus, mas o Espírito Santo está com você. O que Ele está dizendo? Não adianta você separar um sábado, se a presença de Deus não está com você, não adianta nada. Amém, irmãos? Não há descanso. O descanso hoje é permanente. Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por conta própria, ele faz o que o pai fazer. Então, se o pai está trabalhando, o filho está trabalhando. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Sabe qual é o meu trabalho? É dar vida para você. Meu trabalho é guiar você. Meu trabalho é conduzir você para uma vida abundante que satisfaz. Eu vim para que você tenha uma vida abundante que satisfaz. João 10:10. Amém, irmãos? Esse é o trabalho de Jesus, eu vim aqui para curar. Eu vim libertar os cativos, abrir as prisões aos que estão presos, dar vista aos cegos, anunciar o ano da graça do Senhor. Amém? Eu vim aqui por causa de vocês, eu estou trabalhando. Isaías 64:4. Desde o começo do mundo, desde a antiguidade, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Porque os deuses, todos os deuses, se tinha que trabalhar para eles, fazer coisas para ele, pagar promessa para ele, levar objeto para ele, fazer sacrifício para ele, e ainda naquela época, sacrificava até os próprios filhos. Aí tem um Deus que vem e fala, eu trabalho por você. Você confia em mim, o que eu tenho que fazer? Nada. Você precisa crer em quem eu sou. Você precisa crer no meu filho. Queremos fazer as obras de Deus. Jesus falou, a obra de Deus é essa. Creiam naquele que Ele enviou. Quer fazer a minha obra? Você precisa crer em mim. Descansa, aí você vai fazer. Deus está trabalhando a favor seu. Você está dormindo, Ele está trabalhando a seu favor. É bom essa mensagem, porque até agora nós não fizemos nada, né, irmãos? A gente só está descansando e é Deus que está trabalhando. Mas é isso que é. Que na hora que você está trabalhando e acha que está sozinho, que o seu trabalho não vale a pena. Você está jogando a vida fora. O que o meu chamado tem a ver com o meu trabalho? Aliás, eu quero agradecer a Karina e ao Gustavo que ajudaram essa mensagem. Cadê a Karina? Está aí, né, Karina? Obrigado, viu? Ó, botei essas coisas aqui, entendeu? A maioria das pessoas pensa assim, o chamado é o que eu faço para Deus, o trabalho é o que eu faço para ganhar dinheiro. Sério? Então, no trabalho você usa princípios deste mundo, na igreja você usa os princípios do reino de Deus.
né? Então você tem duas vidas, né? Você é meio que, né, tem dupla identidade. Então no trabalho é aqui, trabalhou, ganha dinheiro. Então lá, você vai lá, você suborna, você mente. É o trabalho, é esse o mundo. Aí aqui não, na igreja não pode mentir. Gente, que coisa de louco. Nem todo chamado vem com microfone e púlpito. Alguns vêm com CNPJ e carteira de trabalho. Seu trabalho tem tudo a ver com o seu chamado. Chamado não é o que você faz. É a resposta que você deu a Jesus, quando Ele chamou você para segui-lo. Jesus falou, segue-me, sigo. O que eu faço agora? Você continua me seguindo, continua trabalhando, você continua sendo pintor, você continua fazendo faxina, você continua, fazendo vendas. Só que agora você vai fazer tudo isso para mim. Você vai fazer faxina para mim, agora você vai vender para mim, agora você vai fazer contas e administrar para mim, você vai consertar esse carro para mim. Você trabalha para mim agora, porque sou eu que vou cuidar do futuro da sua vida. É maravilhoso ou não é, gente? Esse é o chamado. Não, agora eu vou largar tudo, vou fazer um seminário, depois eu vou arrumar um microfone para vir um lugar para pregar. Eu trabalhei muito tempo com enviar pessoas, avaliar pastores. E todos aqueles que não deram certo nos seus trabalhos, deram péssimos pastores. Se o cara é preguiçoso, o cara não consegue cuidar de administrar bem o trabalho, sim, um trabalho secular, como é que vai cuidar da igreja? É muito mais difícil, gente. É muito mais complicado. Tem toda a questão do trabalho, ainda tem as pessoas, e você não tem horário. Peraí. Todos que eu conheci fracassaram. Uma vez eu falei, não envie esse cara, por quê? Ele não era bom funcionário, ele quebrou o negócio do pai, ele não tem mais para fazer, agora ele quer ser pastor. Foi fracasso. Ele não aprendeu primeiro a descansar em Deus e a viver com aquilo que Deus já está dando para ele neste mundo, amém? Se a gente não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Não consegue, então vamos trabalhar para esse cara ser fiel no pouco. Quando ele vai poder ser fiel no pouco, a gente envia ele. Então, o chamado não é o que você faz, é a resposta que você deu a Jesus quando Ele chamou você para segui-lo. Você pode cumprir o seu chamado usando o seu trabalho em qualquer lugar. O chamado não é um trabalho específico, mas o seu trabalho, a forma como você trabalha, reflete o seu chamado. Amém, irmãos? Ministério, então, é um serviço que você realiza todo dia, em sua casa e no seu trabalho. Começa em casa. Lava a louça para sua mulher. Passa pano na casa, não é verdade? Passe roupa, mande para a lavanderia, pague a empregada, paga a secretária da casa, do lar, vou chamar empregada, todos são empregados, não é verdade? Conheci um cara que fez uma casa enorme, falei, cadê a funcionária? Você precisa de umas duas aqui. Não, minha mulher cuida. De repente recebe uma cartinha de divórcio, não sabe por quê. Não consegue investir. Você constrói uma casa desse tamanho, não consegue pagar a diarista para ajudar a sua esposa? Tem uma coisa errada aí, ei. Qual é o valor? Amém, irmãos? Incoerência total. Ministérios nascem em oficinas, escritórios, sala de aula, empresa, balcão, contato telefônico, construção, consultório, clínica, dirigindo Uber, no mercado, supermercado, creche, salão de beleza, loja, tudo ali é ministério. O seu trabalho pode ser o altar onde sua entrega mostra que você adora um Deus que não deixa faltar nada e se importa com todos. Olha que maravilhoso. Porque você está descansado, sabe que Deus está cuidando. Você é um empresário, tem funcionários, e aí o negócio aperta, você fala, essa empresa é de Deus. Senhor, tem a folha para pagar aí, eu não quero atrasar. Amém. Não falta quando é de Deus. Eu dei o exemplo aqui do homem que ajuda a mulher, supondo que a mulher não trabalha, mas sabe o que é o pior? Às vezes a mulher trabalha e ainda tem que fazer as coisas em casa.
É isso que é duro. Ou os dois trabalham e terceirizam o cuidado dos filhos. Cuidado, hein? Pai e mãe é insubstituível. Amém, irmãos? Que bom que tem flexibilidades hoje em dia. Nosso trabalho e ministério tem que seguir o modelo de Jesus, para a glória do Pai. Isso inclui outras pessoas que Ele ama. Você reparou quando você está ansioso e está trabalhando sem descansar? Você só pensa em você? Se você vai conseguir, se você vai dar certo. Você não enxerga as outras pessoas. Então você é estúpido com as pessoas. Às vezes você grita com elas. Às vezes a pessoa erra, você vai lá e como se você não errasse. Está sem descanso. Você acha que porque uma pessoa cometeu um erro, agora você vai perder o emprego. Você acha que porque um funcionário que trabalha com você cometeu um erro, agora tudo vai ser destruído. Falta descanso. Você acha que porque um cliente cancelou, agora acabou. Falta descanso. Falta dizer, Senhor, tudo é teu. O problema é que se você não seguir os caminhos dele, aqui só vai ter dor. Então arrepende, fala, Senhor, eu estou aqui, mas é que eu não segui os teus caminhos. Se arrepende e volta. Então pague um salário digno em dia. Estou tão triste quando o empresário crente paga salário medíocre, não registra, fica fazendo... Para com isso. Você não precisa disso. O Todo-Poderoso é o dono do seu negócio ou não é? Você deveria fazer ele dono do seu negócio. Faça negócio com honestidade, você não precisa enrolar ninguém. Ah, mas se eu não fizer, não recebo. Você precisa desse dinheiro mesmo, das trevas? Deus não é poderoso para cuidar? Toma uma decisão com Deus. Cumpra a sua palavra sempre. Se eu falar seja assim, sim. Não, não. Trata as pessoas com respeito. E aquelas que não me respeitam, trata com respeito. Grita com você, abaixa a voz. Nem sempre é fácil. Não distrata a minha equipe. Aí eu fico uma fera. Eu não gosto que distratem as pessoas que trabalham comigo. Defenda a sua equipe. Fique irado. Só não aperta o pescoço do cara, muito. Mas deixa bem claro, espera um pouquinho aqui. Somos uma equipe aqui. Não é que o senhor é o dono, o seu funcionário, não tem meu funcionário, tem nós aqui. Ele errou e eu errei. Que eu posso ajudar o senhor? Ou na sua empresa não comete erros? Porque se não comete, olha, o senhor precisa me dizer como. Porque aqui nós trabalhamos com pessoas. Não. Aceita um café? Vamos conversar. Amém, irmãos? Seja responsável, reconheça o erro, lidere com compaixão e amor. Gente, tem muitos conselhos práticos. Chega no horário, não seja relapso. Outro dia alguém me disse assim, cara, os piores que eu tenho são os crentes. Sempre tem desculpa. É porque estava na igreja, é porque chegou tarde, é porque tem que sair mais cedo, é porque tem a célula, é porque tem não sei o quê, é porque tem aquele outro. E, mano, sempre tem desculpa. E toda hora está no celular, toda hora está falando com alguém. Os crentes são os piores aqui. Eu ouvi isso já de mais de uma pessoa. E o senhor faz o quê? Sou engenheiro. Tenho até vergonha de dizer que eu sou pastor. Como eu também sou engenheiro, eu falo que eu sou engenheiro. Sou engenheiro. Já faz uns 20 anos que deixei de assinar, de fazer engenharia, de assinar projeto, mas eu sou engenheiro. O testemunho fala mais alto, amém, irmãos? Mas eu já ouvi aqui alguém dizer o seguinte, eu tenho alguns cristãos aqui, eles são os melhores. Eles avisam, eles dão satisfação. Eles são confiáveis. Amém, irmãos? Seja você esta pessoa. Não seja um trabalhador medíocre. Investe em você, faz curso. Aprende. Não fica ali, eu ganho 1.000, vou trabalhar por 990. Seja grato pelo seu trabalho. Estou aqui ganhando esse salário mínimo, os caras estão tirando meu couro. Obrigado, Jesus, porque eu estou trabalhando para ti. Em breve, ou vou ganhar mais, ou vou ser chefe desse negócio, ou vou para um lugar melhor. Obrigado, Senhor. Amém? Isso aí é diferente. Aí os céus falam, olha ali, aquele é um filho de Deus. Aquele é uma filha de Deus. Faça seu trabalho com excelência, como se o próprio Jesus tivesse pedido a você. Outro dia eu estava lá fazendo um negócio, fiz mais ou menos, no trabalho, estava cansado, essa empresa, não sei o quê. Eu ia entregar, e o senhor falou para mim, se eu tivesse pedido para você isso, você entregava desse jeito? Eu falei, perdão, vou trabalhar um pouco mais além do horário.
é por causa dele, amém? Então, irmãos, honre as pessoas. Bom, terminando aqui, o último texto. Se a graça de Deus não ajudar os construtores, eles trabalham em vão para construir uma casa. Se a misericórdia de Deus não proteger a cidade, todas as sentinelas a cercarão em vão. Realmente não faz sentido trabalhar tanto, desde manhã cedo até tarde da noite, labutando para ganhar a vida, com medo de não ter o suficiente. É o Salmo 127, na versão da Passion. Deus provê para seus amados, enquanto eles descansam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É o meu Pai, Ele cuida de mim. Então, irmãos, só de subir a banda aqui. Hoje é o dia da gente entrar no descanso. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Para trabalhar bem, você precisa descansar primeiro. Isso é verdade, tanto no físico, mas no espiritual muito mais. Confiar totalmente em Jesus. Obedeça a Jesus e siga a sua direção. Veja o seu trabalho prosperar de maneira sobrenatural. Você quer ver o seu trabalho prosperar de maneira sobrenatural? Precisa aprender a descansar primeiro. Tinha muitas coisas que podíamos dizer, mas eu creio que a gente já entendeu aqui. Nós vamos tomar a ceia. A ceia é, por si só, uma declaração de confiança total em Jesus. Quando nós estamos tomando a ceia, estamos dizendo, nós queremos na tua obra consumada na cruz do Calvário. Nós cremos no que o Senhor fez para nós. Vamos ficar de pé?